Amém. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 36. Nós acabamos de cantar que Ele nunca mudou e nunca mudará, e breve Ele virá para buscar a sua igreja. E nós nem combinamos, hein, Claudião? Mas hoje eu quero pregar um pouco sobre a volta de Jesus. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 36. Quem está com a Bíblia aí, dá um amém bem forte. Amém. Quem está com a Bíblia de papel, diga amém. Amém. Celular, diga amém. Amém. É a espada e o canivete, os dois cortam, viu? Pode ficar tranquilo que os dois cortam, que o mais importante é o conteúdo. Vamos lá. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e a hora que virá o seu Senhor. Amém. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o título de Como Jesus Espera Me Encontrar. Vira para o irmão que está do seu lado e diga: como Jesus espera nos encontrar. Porque sempre existiu uma expectativa da parte dos cristãos primitivos. A expectativa de que um dia Jesus iria voltar para buscar a sua igreja. Jesus, no decorrer do seu ministério, ele falou sobre 3 grandes promessas. Eu sempre digo isso aqui. A primeira delas foi cumprida já. Jesus falou em Mateus 16: eu edificarei a minha igreja, e nós estamos aqui. Em João 14 ele diz: eu enviarei o Consolador. João 14, 26, mas o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo já veio, sim ou não? E a última e grande promessa de Jesus está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 3, ele diz: eu vou preparar lugar e voltarei e os levarei para que onde eu estiver, vós estejais também. Então imagine você que é pai, você diz assim para o seu filho: filhão, hoje quando o papai chegar da escola, vou te levar para assistir o jogo do São Paulo no Morumbi. Já criou uma expectativa no coração da criança. Essa criança vai para a escola pensando na promessa do pai, sim ou não? Essa criança vai para a escola falando: professora, ele vai nem conseguir estudar direito, professora, papai disse que quando chegar em casa nós vamos assistir o jogo de São Paulo no Morumbi. Então, essa promessa do pai deixada ao filho gerou ali uma grande expectativa, uma grande euforia. Agora ele só pensa nisso. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu ali no coração dos cristãos primitivos. Jesus falou algumas vezes sobre a sua vinda. Quando Jesus estava aqui no seu ministério, pregando, curando, fazendo o reino de Deus conhecido entre os homens, Jesus falou também sobre a sua ressurreição. Falou algumas vezes. Ele diz: olha, esse templo aqui será derrubado, mas em 3 dias eu tornarei a reedificar. Jesus falou algumas vezes sobre a sua promessa de ressurreição. E Jesus morreu e ressuscitou, sim ou não? Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. E engraçado, irmãos, que a respeito da ressurreição de Cristo, havia uma crença entre os judeus de que se uma pessoa morresse, ela poderia ressuscitar no 3º dia. Quem já ouviu isso? Se uma pessoa morresse naquela época, o judeu, ele tinha uma crença dizendo: olha, no 3º dia o Espírito de ressurreição pode ressuscitar essa pessoa. E quando Jesus está aqui pregando, curando, que ele ouve lá: ó, Lázaro, seu amigo está enfermo, Jesus fala: olha, eu vou daqui a pouco, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quando Jesus chega lá, qual era o dia que Lázaro, fazia quantos dias que Lázaro tinha morrido? 4 dias, e Jesus ressuscitou
Lázaro fora dessa possibilidade de crença, de que alguém ressuscitaria ao terceiro dia. Ele diz: olha, Lázaro, sai para fora. E as pessoas ali ficaram pasmóticas, abismadas. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto. Agora eu pergunto, por que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Porque a questão de ressurreição é uma questão de fé. Ou você crê, ou você... As promessas de Deus são vividas pela fé. Então, essa grande promessa de Jesus estava ali queimando no coração dos crentes primitivos, de modo que quando eles se viam, eles se cumprimentavam com uma palavra chamada Maranata, que é uma palavra proveniente do aramaico, duas junções, Maran e Tá, que diz: Senhor, vem. Então imagina, hoje você vê o Vini passando aí na rua, fazendo Uber: paz do Senhor, Vini. Sim ou não? É o jeito de nós cumprimentarmos. Mas naquela época, essa promessa queimava tanto no coração da igreja, queimava tanto no coração dos irmãos, que eles se viam passando e ó, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a ressurreição para eles era algo muito próximo. E o estilo de vida deles era completamente diferente. Porque eles pensavam: a qualquer momento o Senhor pode voltar. A qualquer momento o Senhor virá para nos buscar. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas Ele virá. Porque se Ele falou que vai vir, Ele virá. Então existia uma grande expectativa em relação à volta de Jesus. Só que a mesma expectativa que nasceu no coração dos crentes é a mesma expectativa que nasceu no coração de Jesus também. Existe uma expectativa em relação a Cristo e a sua vinda, uma expectativa que nós vamos aprender aqui nessa noite, uma expectativa para que estejamos exatamente do jeito que Ele quer que nós estejamos quando a trombeta soar. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho com o texto que nós lemos aqui. Como o Senhor Jesus espera me encontrar? Diga assim comigo: como o Senhor Jesus espera me encontrar? Diga: santificado. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui com os irmãos: o Senhor Jesus espera nos encontrar santificado. Jesus, Ele associa a sua vinda com os dias de Noé. Nós conhecemos a palavra. Noé vivia em uma geração completamente corrompida. A Bíblia diz que Deus olhou de lá de cima. A depravação era tanta, a moral e espiritual, a decadência era tanta, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E Deus disse: eu vou destruir o homem da face da terra. Mas Ele olhou e viu alguém justo. Mas Ele olhou e viu alguém fiel. Essa expectativa dos céus, elas acontecem até nos dias de hoje. Deus olha de lá do céu e procura os fiéis. O salmista diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Então, Deus olha para a geração de Noé, uma geração corrompida. Alguma semelhança com a geração de hoje? Pessoas que viviam como se Deus não existisse. E muitos crentes hoje vivem como se Jesus não fosse voltar. Essa chama já se apagou do coração de muitos cristãos. Hoje em dia as pessoas vão para Cristo por satisfação própria. Hoje em dia as pessoas estão procurando Cristo para melhorar a vida financeira, para a satisfação do carro na garagem. É por isso que nós temos visto essa mensagem doutrinária sendo trocada por mensagens de autoajuda, mensagem coach, porque a chama da vinda do Senhor se apagou no coração da igreja. Mas eu creio que nessa noite estão aqui crentes fiéis, que aguardam ansiosamente a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a palavra diz: podem passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Ele falou que edificaria a igreja, Ele edificou, e nós estamos aqui há mais de 2000 anos sendo perseguidos. O Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, nada parou a igreja. Ele prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e Ele é o penhor da nossa salvação. Ele é quem garante que um dia nós estaremos com Cristo na glória. É por isso que Paulo escreve: não entristeçais o Espírito Santo, do qual fostes selados para o dia da redenção. Ele mandou o Espírito Santo, e os crentes às vezes até entram no mistério com o fogo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem para reacender a chama de que um dia nós estaremos com Cristo na glória.
Irmãos, a vinda do Senhor está mais próxima do que nós imaginamos, só que nós não podemos viver como se Jesus não fosse voltar. Eu não estou aqui hoje porque eu quero receber uma palavra para que eu possa vencer a semana. Eu estou aqui como a noiva de Jesus, sendo adornada, santificada, porque um dia a trombeta vai soar. Você já imaginou que pode ser daqui um instante, num estalar de dedos, Jesus pode aparecer aí no céu e nós estarmos com Ele para toda a eternidade. Ei, deixa eu dizer algo para você: muitos planos serão interrompidos, porque brevemente Jesus virá. Não faça planos muito longos não, porque daqui a pouco Jesus está chegando aí. Então Jesus associa a sua vinda com os dias de Noé. Gênesis 6:9 diz: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo. Diga comigo: Noé era um homem justo, íntegro. Entre o povo da sua época, ele andava com Deus. O segredo de uma vida santa está em andar com Deus. A santidade, irmão, é conquistada diariamente quando nós temos uma vida de intimidade com Deus. A santificação não se baseia, querido, na sua postura, mas no seu relacionamento com Deus. Por muito tempo, a igreja pensou que mudando o seu estereótipo, passaria uma imagem de santidade, só que a santidade não tem a ver com fatores exteriores. Um dia eu entrei numa discussão com um menino no Facebook, porque ele estava dizendo que crente que não usa terno e gravata é um crente que não vai para o céu. Falei: como assim, irmão? Ele falou: porque as vestes, assim, na compreensão dele, eram vestes santas. Eu falei: e os políticos que usam terno e gravata? Como que fica? Não é verdade? A santidade não se baseia na roupa que nós vestimos, mas naquilo que é gerado no nosso coração. A santidade, ela acontece de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então Jesus, quando você tem um encontro com Ele, Ele não quer mudar simplesmente as suas vestes, Ele quer mudar o seu coração, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar o seu caráter, e para isso nós precisamos entender que a santificação ou a santidade não se baseia na nossa postura, mas no nosso relacionamento com Deus. Qual que é a diferença de Noé para aquela geração? Noé era íntegro porque ele andava com Deus. Eu não sou íntegro porque eu sou bom, eu sou íntegro porque eu ando com Deus. Eu não tenho caráter porque eu sou bom, eu tenho caráter porque eu ando com Deus. Um dia Deus chegou para Abraão e diz: Abraão tinha pecado, Abraão tinha se antecipado na promessa, porque Deus dissera para ele que daria a ele um filho, e ele ouve o conselho da sua mulher dizendo: olha, Abraão, a promessa está demorando demais para ser cumprida, vamos dar um jeitinho aqui. E ele pega Agar e diz: olha, coabite com ela, porque eu acho que não vai acontecer, eu já sou velha, você também. Abraão tem um filho com Agar e se precipita na promessa que Deus havia feito para ele. Errou. E um dia Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Os irmãos acham que nós conseguimos alcançar a perfeição, sim ou não? Não, né? Nós conseguimos sim, porque o nosso alvo é chegarmos à medida de Cristo, varão justo e perfeito. E olha o que Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja aperfeiçoado por ela. Quantos estão entendendo? Deus não está pedindo algo impossível para Abraão. Deus está dizendo: Abraão, a minha presença irá aperfeiçoar você. Então, irmão, se você tem passado por lutas aí internas, se existem pecados que você não consegue vencer, a ordem de Deus para você é: ande com Ele e você será aperfeiçoado. Pastor, mas eu não consigo, eu não tenho tempo, sabe, eu não estou dizendo aqui para você ficar o dia inteiro no seu quarto orando, porque senão você vai deixar de trabalhar. Eu não estou dizendo para você viver 24 horas na igreja, 7 dias por semana. Eu estou dizendo para você andar com Deus. Pastor, como eu ando com Deus? Quando eu chego na empresa, que as pessoas começam a fazer aquele esqueminha para a gente ganhar um dinheirinho por fora,
eu falo, não, por quê? Eu ando com Deus e eu não quero participar disso. Quem já assistiu aquele filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Nós precisamos ter essa consciência que não importa onde estejamos, Ele está conosco, ou Ele deveria estar conosco. Quando você se senta na sua casa para falar das pessoas, qual é o assunto que tem saído da sua boca? Deus está presente, ou deveria estar. O processo da santificação está em andar com Deus. Então, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, Ele vai vir resgatar uma igreja santa, santificada, de pessoas íntegras, justas e que andam com Ele. Quantos estão me entendendo? A santificação está associada à volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 5:23, abra comigo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, Paulo destaca 3 coisas aqui: a paz, a santificação e a vinda de Jesus. Diga assim comigo: sem paz não há santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. A paz é um pré-requisito para a santificação. Se você vive em paz, se você vive com Cristo, você é santificado por Ele. Como um crente pode se dizer santificado se ele não consegue ir bem nos seus relacionamentos? Ah, pastor, eu sou crente, mas se alguém pisar no meu calo, eu peço 5 minutinhos para o Espírito Santo, e saio do Espírito e entro na carne. Você quer ter uma vida santa, irmão? Então deixa essa conversa do velho homem para lá, porque Paulo está dizendo que a paz é um pré-requisito para a santificação, e sem santificação ninguém verá a Deus. Só que muitas vezes nós entendemos isso somente num aspecto escatológico, mas sabe o que Paulo está ensinando? Sabe o que a palavra ensina? Que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. As pessoas precisam ver Deus na minha face, na sua face. As pessoas precisam ver Deus nas nossas atitudes. E como isso é possível, pastor? Através da paz. Jesus diz: eu deixo-vos a minha paz, não a dou como o mundo dá. É uma paz diferente, irmão. É uma paz que as coisas podem estar quebrando lá fora, mas aqui dentro você está com Cristo, você está com Jesus, você está andando com Ele, sendo santificado, porque o dia que o Senhor chegar, você estará pronto. Veja como se dará o arrebatamento. Mateus 24:39, a Bíblia diz que eles nada perceberam, Jesus fazendo menção dos dias de Noé, até o dia que o dilúvio veio e levou a todos. Assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Porque a vinda de Jesus acontecerá em 2 fases. Tem um texto que diz que eis que vem sobre as nuvens e todo olho verá. Então eu não estou entendendo, pastor. Se a Bíblia diz que um será levado e o outro será deixado, como a Bíblia diz que ele vem sobre as nuvens e todo olho verá? Porque nós precisamos entender que a volta de Jesus se dará em 2 fases. Diga, em 2 fases. Quando Jesus diz que 2 estarão num campo, um será levado e o outro deixado, é porque primeiro Jesus vem para a igreja, e depois Jesus vem com a igreja. Então é isso que Jesus está explicando aqui. Um que teme a Deus, que é santificado, que recebeu a Cristo como seu Salvador, vai estar trabalhando e daqui a pouco vai sumir. Eu creio que essa realidade está próxima. Eu quero subir, eu não quero ficar não, em nome de Jesus. O outro será deixado, porque primeiro Jesus vem para a igreja. É por isso que não dá para ter vida fora da igreja. Diga para o irmão que está do seu lado: não dá para ter vida fora da igreja. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, se você não está firme em um lugar, se você está afastado. É noite de se achegar ao corpo de Cristo, a noiva do Senhor, porque quando Ele vier, Ele voltará para buscar a sua
igreja, irmão. Não dá para estar fora da arca, não. Quando eu estou dentro da igreja, eu estou dentro da arca, e brevemente o Senhor virá. Então, primeiro, a igreja é tirada de um período chamado grande tribulação, onde a terra será assolada por 3 anos e meio, e depois Jesus vem com a igreja para reinar e julgar todas as nações. É assim que vai acontecer o arrebatamento. Então diga assim: Jesus espera me encontrar santificado. Segunda coisa, versículo de número 42, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que virá o seu Senhor. Segunda coisa, o Senhor espera me encontrar pronto. Se tem algo que o crente brasileiro precisa aprender, é estar pronto. É só você marcar um evento na igreja, o crente chega atrasado, vai se arrumar, tudo em cima da hora, mas com a vinda do Filho do Homem, a palavra diz que nós precisamos estar prontos, irmãos, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Então Jesus diz assim: olha, vigiem, estejam atentos. E o que é vigiar? É você estar sempre em sentinela. Esses dias o Claudião trouxe uma palavra no Bereano Lar sobre a geração de sentinela, que alguém que fica para guardar uma cidade, ele tem que vigiar a cidade. A segurança de uma cidade depende da sentinela. Então grande é a sua responsabilidade. Diga assim comigo: a vida do crente é uma vida de grande responsabilidade. Mas ele dizia: a sentinela também tem uma visão privilegiada. Oh, glória a Deus, aleluia. É por isso que Jesus está dizendo: vigiem, vocês não sabem o dia nem a hora, o adversário anda ao seu derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Existe uma grande responsabilidade, mas existe uma visão privilegiada para aqueles que aguardam a volta do Senhor. Muitas pessoas hoje já não aguardam mais, muitas pessoas hoje já não enxergam mais o trabalhar de Deus por causa disso, mas Deus está levantando nessa noite uma geração vigilante com uma visão privilegiada. Com uma visão privilegiada. Quando eu sei que o Senhor está voltando, que a vinda dele está próxima, eu preciso falar do amor dele para as outras pessoas, porque eu quero povoar o céu, amém? Sabe aquele seu vizinho, aquele seu parente, aquele seu irmão, aquele seu amigo que ainda não conhece a Jesus? Você é sentinela, irmão, você precisa ter uma visão privilegiada, você precisa falar do amor de Deus para ele, você precisa falar de Jesus, porque as almas estão perecendo, indo para o inferno, e o Senhor deseja nos usar. Quantos creem nisso? Então o sentinela está sempre pronto ali, porque ninguém consegue vencer uma guerra somente com estratégias de ataque. Então o que é vigiar? É fortalecer as minhas defesas. Nós vivemos em uma geração, irmãos, que conquista, em uma geração desbravadora, mas uma geração que esqueceu que Jesus diz: antes de orar, você precisa vigiar, porque nós temos alguns inimigos. Diga assim: nós temos alguns inimigos. O primeiro deles é o diabo. 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, o diabo quer te destruir, o diabo quer destruir a sua casa, quer destruir a sua família. Então você precisa vigiar, você precisa estar atento ao que está acontecendo dentro do seu lar, porque às vezes nós como pais, nós estamos tão atarefados com a nossa vida, com o ministério, e muitas vezes o diabo está se infiltrando na nossa casa, através das mídias. Sabe o que nós fazemos quando nós estamos cansados, nós pais? Nós chegamos em casa e pegamos o celular e damos para o nosso filho, sem saber o que eles estão assistindo, sem saber o que o diabo está plantando na mente e no coração deles. Mas a Bíblia diz que o diabo não tira férias, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então vigie o que os teus filhos têm visto, vigie o que as pessoas que estão entrando dentro da sua casa estão falando, porque o diabo, irmão, ele não vai chegar com chifre não, com tridente. O diabo ele vai entrando sorrateiramente, mas quando ele entrar, ele quer
tragar, ele quer acabar com a sua família, ele quer acabar com o seu casamento, ele só precisa de uma brecha. Diga assim comigo, ele só precisa de uma brecha. Vamos tampar as brechas em nome de Jesus. É por isso que o crente precisa vigiar o que ele vê, o que ele toca, aonde ele senta, o que ele fala, porque Deus deseja levantar uma geração sentinela, porque o diabo é o nosso adversário. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar em Efésios 6:11, dizendo: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do... Como que eu faço para vencer o diabo? Me revestindo das armaduras do Espírito. E às vezes, irmão, o diabo está se infiltrando na sua casa, você está usando ferramenta natural, você está brigando com a sua esposa, buscando a sua razão, quando Jesus deseja que você vista a armadura espiritual, para resistir às ciladas do diabo. O diabo não está brincando não, irmãos. Enquanto nós estamos cantando, enquanto nós estamos celebrando, enquanto nós estamos nos arrepiando, o diabo não está mais preocupado em acabar com o grupo de louvor da igreja. O diabo está preocupado em acabar com a nossa família. O diabo está preocupado em acabar com a vida dos nossos filhos. Os irmãos têm visto o que tem acontecido no Brasil. Querem descriminalizar a questão do aborto. E o diabo, em toda a história da humanidade, tem e sempre terá sede da vida das crianças. Desde a época que o povo saiu da terra do Egito, o que aconteceu ali? Quando o povo hebreu estava crescendo, o que Faraó fez? Nós vamos matar todos os meninos primogênitos. Sempre, em todo o decorrer da história, o diabo teve sede de crianças. Quando Jesus nasceu, o que Herodes fez? Mandou matar as crianças. E o que nós temos vivido hoje, irmãos, no Brasil? Uma sede incansável do diabo contra a vida das nossas crianças. Então vigiar, irmão, não é somente cantar, vigiar não é somente pregar, vigiar não é somente ser usado por Deus no ambiente de culto, vigiar é estar atento para que o diabo não entre na sua casa, para que ele não introduza ideologia na vida dos seus filhos. Você precisa se levantar com uma visão privilegiada para colocar o diabo para correr. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor quer que você esteja pronto, com todas as armaduras do Espírito. Quem está entendendo, diga amém. Segundo adversário que nós temos é o mundo. 1 João 9,19 diz: sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo já está sobre o poder do maligno. É por isso que o crente, irmão, ele tem que ser diferente. Paulo diz que nós não podemos nos amoldar a este século. Só que o que nós temos visto hoje, irmãos, é uma geração de pessoas se amoldando a este século. A nossa agenda secular hoje é mais importante que a nossa agenda espiritual. Nós estamos mais preocupados em vencer no mundo do que vencer o mundo. Hoje em dia, irmãos, quando nós conversamos com crentes, irmãos, nós estamos aqui fazendo um exemplo, uma campanha. Você precisa vir, irmão, você precisa buscar para a sua família. Quantos estão acompanhando o Engate a Quinta, a série de mensagens sobre as virtudes da igreja? E muitas vezes, irmãos, nós viemos um culto, Deus ministra e fala: olha, o próximo você não pode perder. Mas o irmão diz: ah, pastor, eu vim nesse, eu estou cansado, eu não vou no outro. Porque, irmãos, nós estamos amoldados ao sistema deste mundo. A agenda secular hoje é mais importante do que a nossa agenda espiritual. Deixa eu dizer algo para você: o seu trabalho não é mais importante que a sua vida espiritual. O sucesso financeiro que você tanto precisa e procura não é mais importante que a sua vida espiritual. Por isso nós precisamos vencer, irmãos, vencer as estratégias do diabo que tenta nos sucumbir, que tenta nos laçar com a agenda desse mundo, porque nós não somos daqui. Pedro diz que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, e brevemente nós estaremos com ele na glória. Terceiro e último inimigo
somos nós mesmos. Diz assim: somos nós mesmos. O seu maior inimigo, mais do que o diabo e mais do que o mundo, é você mesmo. O próprio apóstolo Paulo diz: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, ele diz: homem miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu reduzo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Nós precisamos vencer a nossa natureza a cada dia, irmãos. A cada dia nós precisamos vencer o pecado que bate na nossa porta, e ele está batendo diariamente. Quantos se lembram de Caim e Abel? O que Deus falou para o irmão que assassinou Abel? O que ele falou? Olha, Caim, o pecado jaz à porta do seu coração, e cabe a você dominá-lo. Então, quando eu entendo que eu não posso brincar com o pecado, eu não posso brincar com as coisas desse mundo, eu estou pronto para a volta de Jesus. Mas pastor, eu não consigo, pastor, vencer, irmão, de todos os inimigos que você tem, esse é o mais perigoso, porque até com o diabo, a Bíblia diz: resista ao diabo e ele, porque o diabo não tem quem o renove, você é renovado por Deus. Mas quando se trata de nós mesmos, irmãos, a gente precisa correr. Então não adianta você saber as suas fragilidades: pastor, olha, não tem nada não, é só um rolê. Pastor, não tem nada não, é só um amigo na academia. Pastor, não tem nada não, é só uma conversa no direct do WhatsApp ou do Instagram. Tome cuidado, porque você não consegue vencer a si mesmo. Você precisa a cada dia humilhar o seu corpo diante de Deus, buscando a presença dEle e fugindo do pecado, para que você esteja pronto, porque o Senhor virá para buscar uma igreja pronta. Diga assim comigo: eu preciso estar pronto. E a minha pergunta para você nessa noite é: como está a sua vida? Do que você tem se alimentado? Como está o seu lar? O que os seus filhos estão vendo? A palavra de Jesus para nós nessa noite é: esteja pronto. Não corra para se preparar, esteja pronto. A Bíblia diz que nós somos alistados no exército de Cristo, e quem está no exército de Cristo não se embaraça com as coisas dessa vida. Paulo diz que ninguém será coroado se não lutar legitimamente. Então não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. Não é do jeito que me cabe fazer, mas é do jeito que a palavra me aponta. Eu vou vencer da maneira certa, com as ferramentas que o Senhor tem me disponibilizado. E por último, como o Senhor Jesus espera me encontrar? Diga assim comigo: como um servo fiel. Versículo de número 45. A palavra de Deus diz: quem é o servo, pois, fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhe dar o sustento, ou em outras traduções, alimento, no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Depois de Jesus ensinar todas essas coisas, depois de Jesus falar de todos os sinais que antecederiam a sua volta, Jesus diz que deseja encontrar cada um de nós como um servo fiel. Irmão, antes de você receber qualquer qualificação ministerial, você é servo de Jesus. E o servo precisa entender que ele é como um mordomo. O mordomo, apesar dele ter acesso a todas as coisas, ele carrega uma grande responsabilidade, pois os bens não são seus. Então Jesus está falando para os discípulos aqui: olha, eu vou voltar, e bem-aventurado, como é feliz aquele que estiver dando alimento aos da minha casa. E a minha pergunta para você é: como que você está servindo a partir daquilo que Jesus entregou nas suas mãos? Existe uma geração que precisa ser alimentada, existe uma geração que precisa ser incendiada por nós, e esse trabalho não é dos anjos, esse trabalho não é de Cristo, porque aquilo que Ele precisava fazer, Ele já fez. Esse trabalho é para cada um de nós que aqui estamos.
Mas eu só faço isso, eu só caminho nessa direção quando eu entendo que eu sou servo antes de qualquer coisa, e o servo está sempre pronto para servir, irmão. Por isso eu falo para você nessa noite em nome de Jesus: não pare de realizar aquilo que o Senhor te designou para realizar. Os seus problemas, irmãos, não podem ser um impedimento para que você cumpra o chamado de Jesus. Ele colocou sobre a vida de cada um de nós ferramentas. É por isso que Jesus ele conta a parábola dos 10 talentos, dizendo: olha, o Senhor da seara foi para uma terra longínqua, e Ele deu a cada um talento segundo a sua capacidade. Para um Ele deu 1 talento, para outro Ele deu 2 talentos, e para o terceiro Ele deu 5 talentos. E sabe, cada um de nós que estamos aqui nessa noite recebemos um talento da parte de Jesus. E essa é uma noite que Ele deseja que você comece a trabalhar com esses talentos. Porque aquilo que Jesus colocou nas suas mãos não é para beneficiar simplesmente você. Você já parou para pensar nisso? O presbítero Elcio pregou aqui sobre a riqueza. Por que Deus me dá riqueza? Para que eu seja refrigério ou para que somente eu desfrute? Então olha, Deus tem dado para cada um de nós aqui ferramentas, e talvez você esteja pensando: pastor, mas todo mundo já ocupa um lugar na igreja, já tem alguém que toca, já tem alguém que canta, já tem alguém que prega. Ei, Jesus te entregou outras coisas para que você possa servir. Se Deus te deu uma empresa, não é só para você ganhar dinheiro, é para você pregar o evangelho para os seus funcionários. Se Deus te deu um talento, é para você usar esse talento para a glória dele. Tudo que nós temos e quem nós somos precisa apontar para a glória de Jesus e alimentar as pessoas, porque essa é a expectativa do Senhor. Mas irmãos, eu só consigo cumprir isso se eu for fiel ao Senhor. Se eu for fiel. De todas as coisas, queridos, que nós possamos receber de Jesus, o que Ele espera encontrar em nós é fidelidade. Diga assim: Ele espera encontrar de mim fidelidade. Fidelidade, irmãos. É por isso que quando Paulo está ensinando Timóteo sobre as qualificações de um obreiro, ele começa a dizer que o obreiro não seja avarento, que um obreiro não seja dado ao vinho, que o obreiro não seja mentiroso, que ele seja marido de uma mulher só, que ele tenha os seus filhos em sujeição e que ele seja apto a ensinar. Reparem que todas as qualidades têm a ver com o ser e não com o fazer. Jesus deseja colocar isso em nós, fidelidade, irmãos. Fidelidade, porque bem-aventurado é o servo, que quando o seu Senhor vier, o encontrar assim, servindo e alimentando os da sua casa. E existe uma promessa muito linda, ele diz: olha, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens, nós estaremos na glória, desfrutando de tudo aquilo que o Pai está preparando. Jesus diz: eu estou indo preparar lugar, mas eu voltarei para que onde eu estiver estejais. Irmãos, imaginem como vai ser o céu. Quem aqui tem o sonho da casa própria? É difícil conseguir a casa própria, né, irmãos? A carga tributária aqui no Brasil é muito grande, talvez alguns de nós aqui nem consigam. Pastor, como você diz uma palavra dessa no púlpito? Mas lá no céu você vai ter mansão para morar, querido. A Bíblia diz que serão ruas de ouro. Aqui os homens matam e morrem pelo ouro, lá nós pisaremos no ouro. Lá nós nos assentaremos à mesa, porque a Bíblia diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Imaginem, irmãos, o próprio Deus nos servindo naquele grande dia. Vale a pena ser fiel ou não? Vale a pena servir Jesus ou não? Irmãos, vamos ser mais crentes em nome de Jesus. Vamos valorizar aquilo que realmente importa. Nós estamos aqui porque um dia nós estaremos com Ele. Então vamos servir a Jesus com interesse de coração. Vamos pregar o Evangelho para as pessoas. Vamos falar do amor de Jesus, porque um dia nós estaremos em um céu povoado. E sabe quando você cumpre isso aqui que a palavra de Deus diz? Você será galardoado.
Sabe aquela ideia que criaram muito tempo lá atrás, que naquele grande dia vai ter um telão no céu? Um telão onde vai passar a sua vida inteira? Eu não sei de onde tiraram isso, irmãos. Irmão, toma cuidado, acho que os pastores criaram isso para colocar o povo na linha. Toma cuidado, porque naquele grande dia, vai passar em um telão todos os seus pecados. No céu não entra pecado, irmão. No céu não entra acusação. A Bíblia diz que o julgamento para os cristãos não será para condenação, mas para galardão. O julgamento para o cristão não será para condenação, mas para galardão. Então Jesus, imagine naquele grande dia, pastor Arnaldo, nós chegando no céu, e Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai, possui a herança que vos está proposta. Lá no céu não vai ter mais enfermidade, lá no céu não vai ter mais tristeza, lá no céu não vai ter mais choro, lá no céu não vai ter mais problema com dívida, lá no céu não vai ter mais problema de casamento, lá no céu será tudo lindo. E a Bíblia diz que o Cordeiro iluminará por toda e toda eternidade. Meus queridos, nós estamos vivendo em um tempo difícil. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão indo atrás de movimentos, de homens. Muitos cristãos já criaram o seu próprio guru. Pastor, eu vou para a conferência tal, porque tem sempre irmão tal, e vai daqui para lá, e agora essa igreja não me alimenta mais, esse irmão não me alimenta. Outro dia eu estava conversando com alguém, e essa pessoa disse: sabe o pastor fulano de tal, tenho sido muito alimentado por ele. Eu falei: quem me alimenta não é ele, quem me alimenta é a palavra. Eu não sou alimentado por homens, eu sou alimentado pela palavra. Então a gente não precisa de guru gospel, a gente precisa de coach, a gente precisa de nada, irmãos. Nós precisamos da palavra de Cristo. Nós precisamos da doutrina sã e pura, que um dia vai nos levar para o céu, irmãos. Porque Paulo diz que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos, onde os homens seriam amantes de si mesmos. Eles acumulariam para si mestres segundo as suas vontades, teriam comichões nos ouvidos, porque não suportariam ouvir a sã doutrina, irmãos. A mensagem da volta de Jesus já foi trocada pela mensagem antropocêntrica, onde o homem precisa conquistar, onde o foco é o homem, e a expectativa dada pela Bíblia em relação a Jesus, a sua volta, fica para trás. Mas o Senhor está levantando nessa geração os remanescentes, crentes santificados, crentes que não abrem mão da verdade por causa da conveniência, crentes que são alimentados pela palavra, crentes que um dia estarão com Ele na glória, para toda e toda a eternidade. Então que essa expectativa, irmãos, em relação à volta de Jesus, venha a renascer no nosso coração. Sabe por quê? Porque quando eu tenho na minha mente que Jesus está próximo, eu vigio mais, eu oro mais, eu tomo cuidado aonde eu sento, eu tomo cuidado com aquilo que eu vejo, tomo cuidado com aquilo que eu toco, porque eu não quero de maneira nenhuma desagradar o meu Senhor. Como diz o pastor Arnaldo na quinta-feira, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Eu quero orar com você nessa noite, fique de pé.